Ei, galerinha apaixonada pelo fantástico mundo do cinema, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, tá começando mais um Arte 7 aqui pela telinha da Conecta TV, canais 20 da Blue, 23 da NET, como também simultaneamente pelo site conecta.tv.br. Então é aquela hora de vocês largarem tudo que vocês estão fazendo por aí, correr lá na cozinha para preparar aquela pipoca bem gostosa, chamar toda a família para ficar na frente da televisão, se ajeitar bem confortável aí na tua poltrona para se jogar comigo na aventura do nosso especial de hoje. E tudo que eu posso falar sobre ele por enquanto é que é um filme com uma das cenas mais emblemáticas, com a cruzada de pernas mais falada do cinema mundial. Então assista esse VT que vai rodar agorinha mesmo e depois me diz se você sabe de qual longa eu tô falando. Have you ever fucked on cocaine, Nick? It's nice. E agora, já sabem qual filme vai ser o especial do nosso programa de hoje? Quem aí de casa disse Instinto Selvagem tá mais do que com a razão. E como o longa teve parte 1 e parte 2, nós vamos comentar sobre os dois filmes. Então, te conecta aqui comigo que o Arte 7 tá só começando. We got 31 stab wounds. What was it? Ice pick. I'd like to speak to Miss Catherine Trammell, please. Is she a suspect? She's a suspect. I wanted to write a book about the murder of a retired rock and roll star. You know how she does the boyfriend? With an ice pick. She intended the book to be her alibi. I picked him up, and I had sex with him. You didn't feel anything for him, you just had sex with him for your book. In the beginning. Then I got to like what he did for me. You like playing games, don't you? It's nice. You've got no physical evidence. She's lying. What's your new book about? A detective. He falls for the wrong woman. What happens? She kills him. Stay away from her. You are out of control, Curran. You won't learn anything I don't want you to know. She knew I'd say she did it, and she knew that nobody would buy it. She is screwing with your head, Nick. She knows things about me that I only told you. How's it feel to kill someone? You tell me. Nicky got too close to the flame. Nicky liked it. You're in over your head. She seduces people. It was internal affairs, wasn't it? She manipulates people. Freeze! How much did she pay you? You wanna play, huh? Come on! She knows where I live and breathe. Games are over, Nick. Instinto Selvagem estreou nas telas dos cinemas americanos em 20 de março de 1992. Com roteiro de Joe Esterhazy, é um suspense erótico dirigido por Paul Verhoeven e com distribuição pela Columbia Pictures. É estrelado pela belíssima Sharon Stone vivendo a sedutora Catherine Trammell e por Michael Douglas como detetive Nick Curran. Jane Tripplehorn vivendo Betty, George Dzunza como Gus, Leilani Sarelli como Roxy e Dorothy Malone na pele de Hazel completam o elenco do longa. Com o título original de Basic Instinct, a produção mostra o que veio já na primeira cena, exibindo um sexo intenso, quase que explícito. Aí faz jus ao gênero suspense erótico, um neo-noir. Logo em seguida, após o casal terminar o ato, um crime é cometido. A mulher, ainda por cima do parceiro, assassina a golpes de picador de gelo o ex-roqueiro e proprietário de uma casa noturna em São Francisco, Johnny Boss, que está de mãos atadas na cabeceira da cama. A partir de então, morte e sexo traçam uma linha paralela que se estende até o fim do filme, nos fazendo lembrar muitas vezes
as obras de Alfred Hitchcock. O caso é entregue nas mãos do detetive Nick Curran, que, embora tenha um passado escuro de alcoolismo e uso de drogas, já está recuperado e é escolhido para solucionar o crime por conta da extrema competência dele. A principal suspeita de ter matado Johnny é a escritora de romances Catherine Trum. Catherine, tão bela quanto sexy e manipuladora, mantinha um caso com o cantor há alguns anos. A psiquiatra da polícia, Beth Garner, é convidada a participar das investigações logo depois de descobrir que o homicídio de Boss teve inspiração em um dos romances escritos por Catherine. Nick acaba se sentindo atraído pela principal suspeita do crime que inaugura o filme. Mas também pudera, Catherine é a personificação da sensualidade, que é amplificada pelo tom de mistério e perigo que ela própria faz questão de alimentar. Verhoeven delineia com muita perspicácia essa personagem, não fazendo dela apenas um corpo escultural movido pelo sexo. Catherine é muito inteligente e maquiavélica. Ela estuda as presas e as ataca nos pontos mais fracos. Com Nick, por exemplo, a vilã o induz a voltar ao vício em cigarros ou frequentemente traz à tona algumas manchas significativas do passado do detetive. Instinto Selvagem é lembrado até hoje como o filme no qual Sharon Stone fez a famosa cruzada de pernas, onde deixa claro o hábito de não usar calcinha. Mas essa sequência em si é imprescindível para que seja identificada a personalidade de Catherine. A gata é chamada para um interrogatório, mas deixa claro que a interrogada é quem comanda a ação, subjugando os homens da lei que quase ficam paralisados diante do movimento de pernas da suspeita. No mesmo momento em que Nick se rende aos encantos de Catherine, a vida dele se torna perigosa e excitante, ganhando mais brilho além do martírio e da autopiedade que até então pairavam sobre ela. Os livros de Catherine são uma pista dúbia e ao mesmo tempo demonstram culpa e inocência. Assim, a ficção dentro da ficção mais embaralha do que esclarece. Seria a escritora também a autora dos crimes? Catherine é uma autêntica femme fatale, apesar de que poucas vezes se duvida da vilania da escritora, já que ela própria não tenta dissimulá-la. Mas estaria Catherine alimentando outra fantasia além da sexual, a de que poderia ser assassina? Então, mesmo obviamente culpada, nos parece lá pelas tantas inocente ou vítima de um julgamento apressado. Nick, por sua vez, agora o protagonista do próprio livro dessa a quem considera a transa do século, fica entre o dever e o desejo. Instinto Selvagem é ambientado em São Francisco e mostra a obsessão de um detetive de passado fraturado por uma loira misteriosa. Claramente faz referência a Um Corpo que Cai, filme de 1958 do mestre Alfred Hitchcock. Senhorita Tramel? Tramel, please. Is she a suspect? She's a suspect. I wanted to write a book about the murder of a retired rock and roll star. You know how she does the boyfriend? With an ice pick. Originalmente, a intenção dos produtores de Instinto Selvagem era que a atriz Kim Basinger interpretasse a protagonista Catherine Trum. E até hoje há uma controvérsia que não foi resolvida quanto à emblemática cena da cruzada de pernas de Catherine. O diretor Paul Verhoeven teria o consentimento de Sharon Stone para mostrar o que foi mostrado? Bom, existem duas versões sobre como foi gravada a sequência. Uma que diz que Verhoeven deixou Sharon ciente do que estava fazendo, e outra que fala que a atriz foi levada a acreditar pelo diretor que a cena não mostraria tudo e que seria apenas uma insinuação. Terminada a gravação, a atriz e diretor analisaram o plano em questão. Abre aspas. Naquela época não existia alta definição. Então, quando olhei no monitor, realmente não dava para ver nada. Fecha aspas, disse Stone. Ela falou ter ficado em choque quando viu a cena posteriormente numa tela de cinema e acabou dando uma bofetada no diretor assim que a sessão terminou. Porém,
Sharon reconhece que a cena é adequada para o filme e para a personagem e que se ela tivesse sido a diretora, teria mantido na montagem final. Mas não gostou de não ter sido avisada claramente sobre o que apareceria na tela. Já Verhoeven alega que a loira mente. Abre aspas. Qualquer atriz sabe o que será visto se você pedir que tire a roupa íntima e apontar a câmera nessa direção. Ela inclusive me deu a calcinha de presente. Quando Sharon viu o resultado da cena no monitor, não teve nenhum problema. Mas quando assistiu ela rodeada por outras pessoas, incluindo o próprio agente, ficou louca. Todos lhe disseram que a cena acabaria com a carreira dela. Então Sharon veio e me disse que cortasse, e eu disse que não. Fecha aspas. Disse Verhoeven em entrevista à Icon. O roteirista Joey Esterhazy, que inclusive não escreveu a cena do interrogatório, já que a sequência foi ideia do diretor Paul Verhoeven, lamenta que esse tipo de polêmica faça parte da memória do filme. Abre aspas. Quando você tem no currículo um dos planos eróticos mais famosos do mundo do cinema, a controvérsia paira sobre o filme, que é um tenso e psicológico longa-metragem negro moderno, fecha aspas, declarou o roteirista. Seadrift 1402. Obrigado. Estão perdendo tempo. Catherine não o matou. Have you ever fucked on cocaine, Nick? It's nice. O orçamento para a produção de Instinto Selvagem foi de 49 milhões de dólares. E a obra arrecadou de receita no mundo todo a espetacular marca dos 352 milhões de dólares. Valor esse considerado alto para o início da década de 90, ainda mais por ele ser um suspense erótico proibido para menores de 18 anos. Com isso, apesar das polêmicas, Instinto Selvagem foi o quarto filme mais lucrativo de 1992. E confere agora alguns dos fatos mais marcantes por trás de Instinto Selvagem e que fizeram dele uma das obras de suspense erótico mais cultuadas da indústria cinematográfica mundial. Have you ever fucked on cocaine, Nick? Sharon Stone, até então pouco conhecida do grande público, só conseguiu a personagem da sensual escritora Catherine Trummell depois que várias atrizes mais famosas na época se recusaram a protagonizar Instinto Selvagem por conta do alto teor sexual e das cenas de nudez da trama. Julia Roberts, Meg Ryan, Geena Davis e Michelle Pfeiffer foram algumas das beldades que viraram o papel da ardilosa Catherine para baixo. Porém, a sexy e maquiavélica personagem e a famosíssima cena da cruzada de pernas custaram muito caro para Sharon Stone. A atriz, que na ocasião estava com 34 anos, sofreu muito com a falta de prestígio em Hollywood, baixos salários e poucas ofertas de trabalho. A ideia da sequência da cruzada de pernas teve inspiração em uma memória de Paul Verhoeven dos tempos da faculdade, quando uma colega de aula fez a mesma coisa em uma festa para deixá-lo sem graça. Segundo o roteirista do filme, Joey Esterhazy, Verhoeven decidiu que a tomada ficaria mais divertida se Sharon não usasse calcinha. As cenas picantes entre Stone e Michael Douglas foram assunto no mundo todo e ajudaram a loira a ganhar o título de sexy symbol do cinema na época do filme. Boatos fortes circulam de que Michael Douglas teve que se internar em uma clínica de reabilitação para tratar o vício em sexo após o término das filmagens de Instinto Selvagem. O diretor de fotografia do longa é Jean Debon, que anos mais tarde viria a se tornar diretor de cinema e ser o responsável pelos sucessos Velocidade Máxima e Twister. A produção foi nomeada a 2 categorias do Oscar de 1993, sendo elas Melhor Trilha Sonora e Edição, porém não venceu em nenhuma. No Globo de Ouro, também em 1993,
Concorreu como melhor atriz de drama para Sharon Stone e melhor trilha sonora, mas também não levou nenhum troféu para casa. Disputou como pior ator para Michael Douglas, pior revelação para Sharon Stone e pior atriz coadjuvante para Jane Trippenhorn no Framboesa de Ouro de 1993, mas foi outra premiação que o filme não venceu em nenhuma categoria a que foi indicado. E os usuários do site Adoro Cinema atribuíram a nota 13,9 de 5 estrelas para Instinto Selvagem, com base em 142 notas e 11 críticas. Games are over, Nick. Instinto Selvagem teve uma continuação 14 anos depois do lançamento da primeira versão do filme. Basic Instinct 2 Risky Addiction estreou em 21 de abril de 2006, com roteiro de Mario Kassar, Joel B. Michaels e Andrew G. Vajna, com direção de Michael Keaton Jones. Do elenco da primeira versão do filme, apenas Sharon Stone foi convidada para participar desse novo longa sobre a história da sexy e ardilosa escritora Catherine Trumbull. Prints were all over the crime scene. We haven't got a case, Roy. Well, just make Sob um orçamento de 70 milhões de dólares, a produção acabou sendo um fracasso de bilheteria, tendo apenas 114.227 entradas aqui no Brasil em todo o período em que esteve em cartaz. Na continuação da história encaixada no gênero thriller, Catherine Trumbull acaba de se mudar de São Francisco para Londres. A misteriosa morte de um astro do esporte, o qual Catherine esteve envolvida, faz com que o respeitado psicanalista Michael Glass seja designado pela Scotland Yard para fazer uma avaliação psiquiátrica na escritora. Glass logo se sente fisicamente atraído pela loira e ao mesmo tempo intrigado com ela. Contrariando os conselhos da mentora, a doutora Milena Gardosh, o médico se envolve com a ardilosa Catherine, dando início a um jogo de mentiras e sedução. No elenco, David Morrissey como Michael Glass, Charlotte Rampling vivendo Milena, David Thewlis como Roy e Hugh Dancy como Adam. Instinto Selvagem 2 ganhou 4 categorias do Framboesa de Ouro de 2006, sendo elas pior filme, pior atriz para Sharon Stone, pior roteiro e pior sequência, e concorreu em mais 3, pior diretor, pior ator coadjuvante para David Thewlis e pior dupla para Sharon Stone e os peitos assimétricos dela. Aliás, a loira só aceitou interpretar novamente Catherine Trumbull apenas caso assinasse um contrato chamado Pay or Play, em que receberia o cachê na íntegra, independente da realização do filme. Os produtores aceitaram o pedido, concordando em pagar 14 milhões de dólares de salário para eles. A data limite para o início das gravações de Instinto Selvagem 2 era fevereiro de 2001, mas não aconteceu. Em junho do mesmo ano, Sharon Stone entrou na justiça americana contra os produtores Andrew G. Vajna e Mario Kassar, considerando os dois os responsáveis pela demora na realização do filme. A atriz pediu o pagamento do cachê que lhe foi oferecido e uma quantia em torno dos 100 milhões de dólares para ressarcir os prejuízos causados por conta das produções em que Stone não pôde atuar por aguardar as filmagens de Instinto Selvagem 2. Demi Moore e Ashley Judd estavam cotadas para interpretar Catherine Trumbull caso Sharon Stone não aceitasse viver novamente a personagem. 3 anos depois, durante a turnê promocional de Mulher Gato, a loira anunciou que havia acertado a situação com os produtores e que Instinto Selvagem 2 seria finalmente realizado. Not into autobiography. Really, why not? Maybe I like to just sit back and get other people to reveal themselves. For instance, you look a little divorced. What makes you think I'm divorced? The ring line hasn't faded. Well, you're very observant. Yeah, but am I wrong? Would it bother you if you were wrong? Would it bother you if I was right?
Tell me something you're afraid of. Boredom. Is that why you like to take risks? I do like to take risks. The basic instincts. Sorry, you're not allowed to smoke in. A produção de Instinto Selvagem 2 foi aprovada há vários anos antes de ser realizada, mas o filme acabou demorando tanto para ser rodado devido à demora em escolher um diretor e ao veto de Sharon Stone a vários atores que fariam par com ela no filme. Uma das recusas da loira foi Benjamin Bratt, ator preferido dos produtores. Robert Downey Jr. chegou a ser contratado, mas teve que desistir do personagem após ser preso por posse de drogas. Kurt Russell esteve cotado para ser o par de Sharon Stone, mas não aceitou a proposta por se sentir incomodado com as cenas de nudez do filme. Pierce Brosnan, Viggo Mortensen, Benício Del Toro, Aaron Eckhart e Bruce Greenwood foram convidados para atuar em Instinto Selvagem 2, mas recusaram a proposta. Sharon Stone propôs que Catherine Deneuve integrasse o elenco, mas a atriz não conseguiu fechar a participação dela no longa junto com os produtores. Inicialmente, seria David Cronenberg o diretor de Instinto Selvagem 2, mas ele foi afastado pelo produtor Mario Kassar por ter exigido que a equipe técnica com a qual costuma trabalhar fosse também contratada. John McTiernan, Jan de Bont e o diretor da primeira parte de Instinto Selvagem, Paul Verhoeven, estiveram cotados para dirigir a produção. Instinto Selvagem 2 obteve a péssima média 2,8 de 5 estrelas no site Adora Cinema. Classificação essa dada pelos usuários da página, com base em 57 notas e 10 críticas. So you're a writer. What do you write about? Oh, the sexual, the violent, the basic instincts. Sorry, you're not allowed to smoke in here. You know what I like about you? You enjoy being in control. Like me. I'm not the one who's on trial for murder. Not yet. Do I make you uncomfortable? Careful, Michael. She's trying to seduce you. Did you kill him? If I said I didn't, would you believe me? Everything that comes out of her mouth's a lie, even the truth's a lie. What exactly do you want? I wanted it from the first moment I saw you, and you did too. How do you picture it, Doctor? I believe Mr. Tramel's behavior is driven by what we might call a risk addiction. I suspect the only limit for her would be her own death. The judge let her go. I'll make you a bet. She'll do it again. What are you doing here? What you said about me being addicted to risk, isn't that what turns you on? On March 31st. Don't play games with me. What, do you think I killed him? Survival is the most basic instinct. Basic Instinct 2. I feel like a cigarette. E tá terminando por aqui mais um Arte 7, o nosso programa que comenta sobre o fantástico mundo do cinema. Espero que vocês tenham gostado do nosso especial de hoje. Nós comentamos sobre os filmes Instinto Selvagem e Instinto Selvagem 2, protagonizados pela belíssima loira Sharon Stone. E quem me acompanhou hoje, eu convido para me encontrar quarta que vem, às 10 da noite, canais 20 da Blue, 23 da NET ou pelo site www.conecta.tv.br para mais um Arte 7. Eu estou esperando por vocês. Então até lá, beijo, tchau!